de habitação, que aliás isso é uma polêmica que ninguém resolveu, nem o Ministério resolveu, quer dizer, em que medida os planos eles são de interesse social ou eles devem ser planos de habitação. Né? Eu acho que, claro, que na hora de dimensionar os recursos que o poder público vai colocar, ele vai tratar com a habitação de interesse social. Mas tem outros aspectos que tem que trabalhar com a habitação de mercado. Por quê? Porque quando você não produz habitação de mercado, o mercado ele acaba ocupando as áreas de habitação de interesse social. Que é o que nós acontecemos frequentemente. Você constrói um conjunto, tá certo? A população de renda mais baixa, de renda mais alta, né? Um conjunto de habitação de interesse social, uma população de renda mais alta vai e se apropria daquele conjunto por mecanismos de mercado que acabam existindo. Então, tem que se dimensionar essas duas coisas junto, porque senão nós não vamos conseguir. E é o que vai acontecer em boa parte das favelas que se urbanizam com verticalização. Se não tiver produção de habitação de mercado naquelas regiões, elas vão ser apropriadas, não para uma alta renda, não, né? Por um processo de... Também, como eu costumo dizer que nós temos vasos comunicantes. Então, não é a alta renda que vai se apropriar do apartamento em Paraisópolis, mas vai ser uma população de nível um pouco mais alto do que aquela que vive atualmente. Esse processo, eu acho que é um processo que tende a acontecer, a menos que a gente, efetivamente, que se ofereçam alternativas. Né? E, de fato, esse é uma coisa complexa. Não estou falando que é fácil resolver, não, mas é difícil. Deixa eu engatar um pouco. Não, pelo amor de Deus. Depois. Tá, eu vou chamar os quatro, depois todo mundo pode falar. Pronto. Bruno, você quer fazer sua pergunta? Bruno, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Ué? Tá ali, ó. Tá ali. Depois vocês falam mais uma vez. Acho que bem em linha com o que os palestrantes têm comentado aí. Só fazendo um comentário ao que o secretário falou, na FAO não existe um banco de dados de preço de imóveis. Então, a partir daí você já vê o que vem pela frente. E a outra pergunta que eu acho que é pertinente, justamente pelo que o professor Nabil Bonduque acabou de falar, é que eu gostaria que os palestrantes comentassem essa percepção de alguns agentes do mercado aí, que a gente está vivendo num momento de crescente especulação imobiliária que está se formando uma bolha no preço dos imóveis residenciais e comerciais em São Paulo e que parece que não tem, não sei, as autoridades não estão agindo com a velocidade necessária. E queria saber a percepção de vocês a respeito da formação dessa bolha, que tem circulado essa informação no mercado. Não é novidade, acho que para a maioria dos que estão aqui. E queria saber se o principal causador dessa bolha, na opinião deles, é a ausência de políticas de mobilidade urbana realmente, né, que funcionem, efetivas, apesar da expansão aí do metrô e dos trens que a gente tem observado nos últimos tempos aí. Obrigado. Maria Tereza, pode levantar. Tá aí. Onde? Obrigada. Eu queria pedir para o Nabil falar de novo um pouquinho, explicar um pouquinho melhor a questão que ele comentou sobre os incêndios. Eu fiquei confusa com o que você falou a respeito de ser um mecanismo de exclusão. Você comentou isso em relação a políticas públicas, que são áreas que deveriam manter as famílias de baixa renda. Eu não entendi muito bem qual a relação do incêndio com esse mecanismo de exclusão. Queria pedir para você explicar um pouquinho melhor. Tereza? A questão que eu ia colocar, a Marta já apresentou, que era sobre o planejamento nas subbacias, e foi complementada pela mesa com a questão do plano de bairro e o plano de ZEIS e a explicação dada pela Elizabeth. Eu passo, então, minha vez. Fernando. Cadê ela? Mudaram de lugar. Ele vai caminhar bastante.
Quem é? Pô, tava aqui do lado. Minha pergunta é a seguinte, foi comentado várias vezes, né, a Beth até reforçou isso, que o desenvolvimento habitacional não depende só da infraestrutura, né? Você até comentou que para a gente esse desafio da pobreza não vai ser resolvido só com a infraestrutura, né? E aí, pegando um pouco a provocação do professor Cândido, da Cidade Educadora, né, minha pergunta é como é que o plano ele envolve essa dimensão mais sistêmica de um desenvolvimento habitacional mais completo, que não considere só o terreno e a construção em si. Obrigada, vou passar para a mesa para responder. Bom, tá. Ok. Bom, eu vou falar só da questão da bolha, né, que foi falado. Em primeiro lugar, é importante a gente organizar esse termo especulação imobiliária, tá certo? Então, como foi bem explicado aqui pelo professor Silvio, a gente precisa separar aquele que senta em cima do imóvel, e esse está fazendo especulação imobiliária, daquele que produz o imóvel. Nabil bem falou da cadeia produtiva. O incorporador, ele que é o produtor do imóvel, né, que organiza o processo de produção, ele não é um especulador, ao contrário, ele é vítima da especulação. Então, o professor Silvio explicou bem isso daí, né? Eu não acho que esteja acontecendo uma bolha, porque a definição de bolha é quando a gente não tem os fundamentos para justificar aquele aumento de preço que está ocorrendo. Então, o que aconteceu na Espanha, nos Estados Unidos e outros países que subitamente tiveram a crise imobiliária, é que as famílias, por uma questão financeira, por mecanismos que o mercado financeiro estava estimulando, as pessoas estavam comprando o segundo, o terceiro e o quarto imóvel, tá certo? E isso não tinha demografia suficiente para fazer isso daí. Hoje nós temos na cidade, como a gente tem um déficit que não consegue ser satisfeito porque as pessoas não têm renda, quer dizer, quando a gente fala aqui da necessidade de tanto dinheiro que a gente precisa, não é porque as pessoas não têm habitação, é porque elas não têm renda para pagar, para comprar do mercado essa habitação. Então, eu acho que o que aconteceu no Brasil, e tomara que continue acontecendo e aconteça mais, foi a queda da taxa de juros e o aumento dos prazos de financiamento que reduziram o preço da prestação e colocou dentro desse mercado mais gente podendo comprar. E esse mecanismo de oferta e procura fez com que os preços subissem. Mas eu não acho que as pessoas que estão comprando imóvel estão comprando não para uso próprio e para revender. Então, eu não acho que está acontecendo uma bolha, né? Infelizmente, para a gente satisfazer todo esse novo consumidor que entrou no mercado, a gente precisaria produzir mais. E paradoxalmente, a gente está produzindo menos, né? Ou pelo menos não está conseguindo produzir nos mesmos níveis que a demanda está ocorrendo. Ano passado, por exemplo, e no município de São Paulo, foram lançados 30 mil imóveis e foram vendidos 35 mil. Naturalmente, o preço vai subir. Esse ano aqui, a previsão é de que aconteça algo semelhante, talvez se venda até um pouco mais que o ano passado, né? Então, quando a gente falou da política fundiária, quer dizer, hoje o grande gargalo tá, em todos os níveis de renda está na questão do terreno, né? E eu achei muito interessante, não quero ficar estendendo muito, mas a questão das EIs, embora ela seja uma ideia muito bem intencionada, ela de fato ainda precisa ser revista, porque ela possibilitou que a gente fizesse um coeficiente de aproveitamento maior, só que quando eu faço o térreo mais 4 andares, eu consigo aproveitar uma vez o terreno só. Então, no caso dos EIs 3, que é 4 vezes, dos EIs 2, perdão, que é 4 vezes, é isso, né? Eu estou jogando fora 3/4 do terreno por não estar verticalizando, né? E aí entra na questão social, porque se eu verticalizasse, geraria um custo de condomínio que a pessoa não consegue pagar. Então, são questões que eu acho que são muito importantes para a gente debater e discutir, né? A própria ZEIS, ela tem uma vinculação entre o HIS e o HMP, o
o mercado não se interessa por fazer o HIS. Acho que a gente precisava bolar um sistema de separar isso daí, quer dizer, algum tipo de PPP, alguma coisa assim, que permitisse que cada um ficasse com a sua fatia, né? Porque, por exemplo, nós lá não nos interessamos em produzir HMP, ou pelo menos não é a nossa prioridade. Então, e sim o HIS. Então, de repente, a gente conseguiria equacionar isso daí. Acho que é isso das perguntas aí que me